Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Pensando Alto. Eu sou a Andressa Miranda e no episódio de hoje será para falar sobre Arlindo Alves da Silva Neto. Ele é o autor do conto Sr. Jack e a Caçada de Dullahan, Um conto que já tive a oportunidade de ler e mergulhar nessa história fantástica e cheia de mitos fantásticos. Arlindo tem 30 anos, é de Maceió, Alagoas, e trabalha focado como autor desde o ano passado, além de também estudar edição de vídeo e gravação, e pretender conseguir fazer letras bacharel. Arlindo tem diversas referências e autores que se identifica, citando inclusive os conhecidíssimos autores Edgar Allan Poe, Lovecraft e Mary Shelley. E os movimentos, como o gótico, foram bastante mencionados por ele em nossa conversa. E primeiro não dá para dizer especificamente como referência aos mitos greco-romanos, porque não é bem uma referência, um movimento escola literário especificamente falando, mas foi uma base muito importante, principalmente para fantasia. Eu comecei a escrever depois de um tempo, comecei a ler bastante. Dá para colocar fácil aqui Conan Doyle, Agatha Christie, o Sherlock Holmes e Hercule Poirot, entre outras obras, assim, no geral dos autores. Facilmente dá para colocar obras relacionadas à mitologia grego-romana, mas eu vou tentar ter a obra de gêneros bem específicos mesmo. O movimento gótico, não só na parte de escrita, como na visual, pinturas, arquiteturas, também foi muito importante, porque meio que misturou tudo que eu faço, quase tudo eu coloco fantasia. Então houve dá para dizer, esse ecossistema. Os gêneros mais importantes para mim ao longo do tempo que eu já estava começando a escrever foi o goticismo. Aí eu fui indo de acordo com o que eu aprendia e aprender de movimentos de escolas literárias na própria escola. Por isso que eu digo, às vezes as pessoas que gostam de ler e não sabem, justamente porque tem tanta coisa que relaciona à leitura que ninguém percebe, como próprias obras do Tim Burton, em relação a outras obras literárias. Eu fui também pegando o gostinho pelo estilo narrativo de Machado de Assis, o que eu sinto mais confortável. De certeza, já colocar aqui literatura de terror, eu sempre gostei de terror. Também aproveitando de literatura relacionada a Edgar Allan Poe, que eu coloquei autores, né? Edgar Allan Poe no geral, H.P. Lovecraft, Mary Shelley, entre outros, e até autores nacionais, que eu fui conhecendo que até autores nacionais fizeram terror. Fantasia, e na parte de fantasia também como referência à literatura, aí vem com o professor Tolkien como principal. Eu já li Percy Jackson, Heróis de Olimpo, entre outras fantasias, Harry Potter, entre outras fantasias assim, infanto-juvenis, mas assim, com uma referência como uma base de pilar para a fantasia no todo, principalmente alta fantasia, vem Professor Tolkien. Os gêneros confortáveis assim que eu estou é mais no terror, porque eu iniciei nele no sentido de publicação, que eu iniciei ano passado, mas eu estou querendo e aos poucos me afastando desse terror, indo mais para algo mais fantasioso e passar para o de fantasia assim um pouco mais pura, mas sem deixar o terror, obviamente, sem deixar os fãs que curtem, que gostam de mim ou me conheceram pelo terror. Sobre a importância da escrita em sua vida, Arlindo, apesar de demorar para perceber, ele conta que foi muito importante na vida dele, principalmente para lidar com o TDAH. Ele foi diagnosticado, ainda na escola, no ensino médio. A escrita me ajudou a colocar para fora confusões que eu tinha na minha mente, que eu nem sabia que tinha, a reorganizá-la e meio que aos poucos eu fui percebendo que se eu não escrevesse, eu ficava acumulado de coisas na cabeça, eu não conseguia repassar aquelas coisas de outra forma. A primeira coisa que eu notei, eu não consigo escrever isolado. Claro, eu me isolo quando eu preciso ter o foco. Isso creio que a maioria dos autores possui. Eles precisam ter um tempo, ter o seu cantinho para conseguir desenvolver as ideias. No meu caso, é o dobro, assim. Eu sei que eu preciso muitas vezes acabar me isolando até demais para conseguir adiantar ideias que estão na cabeça, não travar elas. Mas eu não posso parar de escrever, porque foi ali que eu percebi. Se eu parar de escrever, isso vai me fazer mal. Eu não vou conseguir passar por um desafio, eu não vou conseguir
e adiante. E a minha primeira antologia, o meu primeiro conto publicado, assim, é o meu xodó, por assim dizer. É aquilo que eu sempre, toda vez que eu organizo as coisas, eu faço questão de deixar ele lá. Eu quero que quando as pessoas leiam, elas tenham aquela sensação de que não estão perdendo tempo, estão entrando em uma experiência. Porque é isso para mim. A escrita é como se fosse tudo que eu passo, assim, de experiência, de ideias traduzidas, melhor possíveis para um maior número de pessoas possíveis, não apenas para um grupo ou coisas assim. Essa é justamente porque é ela que me ajuda a compreender melhor as coisas ao meu redor. Além do conto de Sr. Jack, Arlindo também já publicou outros contos em antologias e contou um pouco sobre como foi esse processo. Publicados por mim mesmo, assim, lançamentos solos, eu só tive até o momento um. Eu iniciei minha carreira, eu iniciei dentro do mercado mesmo, ano passado, através da antologia Eu e as Lendas Folclóricas, se não me engano o título é esse. Foi muito importante para mim esse livro, porque foi o start para iniciar tudo, que me ajudou e que me fez perder o medo de continuar publicando. E foi meio que um start que veio de uma forma inusitada, porque eu nunca imaginei que eu iria escrever algo de folclore brasileiro. Eu poderia até imaginar que eu poderia pegar assim algumas lendas, coisas assim, fazer misturas, que em maioria é assim que eu faço as coisas. Eu pego várias lendas, ou até mesmo uma lenda com vários estilos. Aí vi outras antologias, mais outras. E aí é que eu vou falar de uma antologia, porque ela é importante, porque linka com o meu primeiro lançamento, que foi a da antologia Necrópole, da Carnegie. E eu vi essa antologia, ok, nossa, necrópole, cemitérios, vou testar uma ideia. E qual foi essa ideia? Foi uma ideia de fazer o meu crap show, minhas revistinhas de terror. Meus pequenos contos de terror narrados pelo famoso narrador estranho e tudo mais. E eu fiz esse teste, eu experimentei, baseado na lenda do Jack Lanterna. Misturei, claro, referências visuais e de personagens que eu tenho. Por isso o nome Jack, no caso sim o Jack, também remetendo a Tim Burton, a Estranho Mundo de Jack e outras histórias. Então, eu fiz esse pequeno experimento que veio nesse conto, que foi a Maldição da Lua Vermelha. E depois daí eu pensei, pronto, eu já tô com esse segundo conto e eu já tenho ideia do terceiro. E então eu fiz o Senhor Jack e ele estreou na Necrópole. Quando foi já perto do Halloween, não já perto do Halloween, mas uns meses antes eu pensei, vou lançar pro Halloween o segundo conto, eu já tô aqui na cabeça. Não tem nenhuma antologia específica, eu pensando em colocar e vamos testar, vamos experimentar como é a publicação. Até porque eu já tinha feito mais de 3 contos já em antologias. Aí eu pensei, vou fazer o segundo conto do Jack. Vou lançar na Amazon, em formato digital. Ponha trabalhoso nisso. A diagramação não saiu como queria. Eu fiz tudo certinho, mas na hora de importar o arquivo lá para a página do KDP da Amazon, não funcionou em todos os formatos. A capa também foi um desafio que foi um amigo meu, a gente fazendo juntos, ele me ajudando. Obrigado, Luciano, por aproveitando aqui. Mas acabou dando tudo certo, aí foi lançado o Senhor Jack e a Caçada de Dullahan. Sobre a divulgação, Arlindo contou que começou se virando sozinho e comparou a sua experiência no ano passado com agora. E contou, um pouco sobre a sua visita à Bienal de Maceió. Eu me virei sozinho mesmo, que eu ainda não tinha tantos contatos, eu não conhecia tantas pessoas como agora eu conheço, comparado a quando comecei ano passado. Quanto mais pessoas eu ia conhecendo para divulgar,
mas apareciam e foram outras e mais outras. Eu tive sim algumas pessoas que me ajudaram na divulgação, que já eram pessoas que me conheciam, pessoas até que foram parte da primeira antologia. Então foi uma forma de divulgação bem mais limitada, comparado com agora, que o meu foco é realmente fazer uma divulgação mais massiva. Na Bienal que aconteceu aqui em Maceió, eu fui focado em conhecer pessoas, porque eu não conheço muitas pessoas daqui de casa. E eu senti uma diferença de como eu fui conhecendo mais pessoas, tinha mais contatos comparado quando eu fiz o meu primeiro lançamento ano passado. Então quero construir mais isso, mais pessoas para mais parcerias, para mais divulgação e nunca limitada a um tipo de divulgação. Quero uma variedade de divulgações. Sobre o seu processo de escrita, Arlindo conta que, dependendo da situação, é algo que o deixa inclusive um pouco travado, já que ele não sai simplesmente escrevendo suas histórias. Às vezes eu fico pensando tanto na ideia, tanto na história, que eu travo. Quando eu tenho alguma ideia, seja através de um sonho, seja através de um estímulo visual, auditivo, ou um conjunto disso tudo, eu fico pensando muito. É como se eu imaginasse uma cena de um filme, de uma série. E quando chega no ponto que eu já tenho uma noção do que elas são em cenas, em palavras, aí eu escrevo. Então meu método no geral é esse. Eu, eu sonho, vamos dizer assim, eu sonho demais, vejo demais cenas, como um filme, um jogo, uma série. Eu imagino elas sendo transcritas, aí eu transcrevo, tenho toda a etapa, tudo mais, a escolha de nomes, de significados, ver o que combina uma coisa ou outra, deixo de molho, depois eu reviso, depois eu envio para leitores betas. Por isso que eu tenho essa preocupação de escrever o mais rápido possível dentro do período de lançamento, porque eu quero dar tempo para leitores betas ter o seu tempo de dar o seu feedback o melhor possível. E depois disso eu faço a última revisão, quando já tenho noção de que fonte eu vou usar, quais os nomes dos personagens, o título. E quando tudo está feito, aí eu faço a publicação. E para encerrar, Arlindo conta sobre as novidades, o que ainda vem por aí, principalmente sobre os novos contos de Sr. Jack. A novidade principal é justamente a minha segunda publicação, que será a continuação do conto anterior. Continuação fala assim, mas são contos antológicos. O terceiro conto do Sr. Jack, que eu ainda não posso dizer o título dele, porque além de eu ainda querer segurar um pouquinho por causa dos spoilers, eu ainda estou pensando nos títulos. Eu estou com 3 ideias de títulos. Aí eu ainda estou pensando qual é o melhor. Mas fechando esse ciclo, eu não vou acabar o Sr. Jack. Ele é aquele tipo de franquia que eu quero deixar viva, porque eu vou escrevendo pequenos contos, médios contos, enquanto desenvolvo outros projetos maiores também. O Sr. Jack é aquele tipo de projeto que me remete a muita coisa que eu gostava antigamente, que eu vou querendo que as pessoas vão conhecendo aos poucos, vão vindo, vão conhecendo outras obras através dele. Então, quando digo que termina esse ciclo, é que termina o ciclo dessas 3 primeiras histórias. Além de eu já começar a organizar as ideias do novo ciclo do Sr. Jack, que eu já tenho na cabeça o que eu quero fazer logo depois de eu finalizar esse terceiro conto e lançar. Tem outros projetos que eu já estou com mais anos, que eu também vou focar para pelo menos finalizar um rascunho, já adiantar muitas coisas para novamente trabalhar futuras parcerias. Em questão de lançamento, do que podem esperar em breve, é isso. Vai ser o lançamento do Sr. Jack, do seu último conto desse ciclo, desse primeiro ciclo, dessas primeiras histórias dele que eu comecei. E futuramente eu quero trabalhar também mais em fantasia, num terror fantasia,
Quem gosta de Castlevania, quem gosta de histórias de caçadores, Van Helsing, nessa pegada. Quero aos poucos ir para a fantasia, que era uma das coisas que eu imaginava começar escrevendo. O conto Sr. Jack e a Caçada de Dullahan está disponível em e-book na Amazon para compra ou com a leitura através do Kindle Unlimited. E esta foi a entrevista com Arlindo Neto. Eu sou a Andressa Miranda e este é o meu podcast Pensando Alto, onde a cada episódio vamos descobrir novos autores de diversos cantos desse país e, claro, falar muito sobre literatura. Esse episódio vai estar disponível no YouTube e Spotify. Se você, autor ou leitor, tiver interesse em participar de um episódio, é só entrar em contato comigo pelo Instagram, que é o @pensandoalto19. Até a próxima!